Este é o canal Teologia, Educação e Filosofia. Meu nome é Marcos e nesta oportunidade eu quero refletir com você num texto da Sagrada Escritura que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 26, do verso 36 ao verso 39, que nos diz assim: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Eu quero nessa pequena perícope, nessa pequena passagem, refletir com vocês no tema a vontade de Deus. Nós percebemos que atualmente muitas pessoas andam desordenadas de um lado para o outro, e o que é mais triste é que muitos crentes também estão dessa forma. Na passagem que nós acabamos de ler, quando Jesus agonizava de tristeza no Getsêmani, Jesus nos ensina uma grande lição de como podemos conhecer a vontade de Deus. Jesus, ele fez 2 coisas. Veja que no verso 36 diz que ele buscou o Senhor. Veja, enquanto vou além orar. Ele convida seus discípulos. Ele disse: olha, eu vou além orar. Ou seja, o primeiro passo para aqueles que desejam conhecer a vontade de Deus é ter e manter uma vida de oração. Ter disciplina na oração. Não é questão de você dobrar os joelhos e ficar 3, 4, 5, 6 horas, como nós vemos muito dos avivalistas do século XIX faziam. Não. Mas é você ter disciplina na oração. É você todos os dias ter o seu momento de oração com Deus. Para que você possa conhecer a vontade de Deus. E foi aquilo que Jesus fez. Até porque nós não podemos esquecer que Jesus, ele viveu como um homem, como um ser humano, como eu e você. Em nenhum momento do seu ministério, ele se utilizou da sua natureza divina para cumprir com a missão na qual ele veio realizar no mundo, que era morrer pelos pecados da humanidade. Por isso que Paulo, ele em Filipenses, ele vai dizer sobre a doutrina da quinosis, ou seja, do esvaziamento. Jesus se esvaziou da sua glória. Não que ele não perdeu ela ou que ele deixou de tê-la, mas ele em nenhum momento ele se utilizou da sua natureza divina para que pudesse suportar todas as coisas que ele teve que suportar para morrer no Calvário. Não, ele não se utilizou, ele viveu como um homem. E como um homem, ele nos ensina que o primeiro passo para se conhecer a vontade de Deus é ter uma vida de oração. E esta não foi a única vez que Jesus esteve orando. Quando nós vamos ali em Lucas, capítulo de número 6, do verso 12 ao 16, Jesus, quando vai a eleição dos 12, vai escolher os 12 discípulos, a Bíblia diz que Jesus ele passou a noite orando, buscando orientação de Deus. Então, o primeiro passo para aqueles que desejam conhecer a vontade de Deus é oração. E é interessante que Jesus
ele buscou a vontade de Deus, e a Bíblia diz no verso 39, que ele diz assim, olha, todavia não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Meus queridos, isso é uma coisa tão importante, porque hoje, muitas vezes, nós até oramos, mas nós oramos de forma a querer mostrar para Deus como que ele tem que fazer. E que ele faça de acordo com o que a gente espera que ele faça. Jesus não fez isso. Jesus disse, olha, Pai, se for possível, passa de mim. Mas, todavia, seja feito conforme a tua vontade. E não, Ó, deixa eu ler aqui para ficar mais claro. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Então, o primeiro passo para conhecer a vontade de Deus é manter uma vida de oração e estar disposto a aceitar a vontade de Deus, mesmo que essa vontade de Deus muitas vezes não seja exatamente a mesma que a tua. Porque nós temos que entender que Deus sempre sabe o que é melhor para nós. Então, discernir a vontade de Deus na nossa vida é fundamental para que a nossa saúde, para a nossa saúde espiritual. Então, o primeiro passo é o quê? Orar. Jesus ele foi ao Getsêmani e orou. Mas, para que nós venhamos a conhecer mais e mais profundamente a vontade de Deus, tem uma segunda coisa que eu quero dizer para você nesta oportunidade. A vontade de Deus é conhecida por sua palavra. Veja que oração e palavra, elas são indissociáveis, não pode haver separação. Vida de oração, ela tem que ser acompanhada de leitura da palavra, de estudo da palavra. Não dá para só ler a palavra e estudar a palavra, tem que orar. Então, essa é uma receita, importantíssima na vida daqueles que querem conhecer a vontade de Deus. O salmista Davi, no Salmo 40, verso 8, ele diz assim, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus. Dentro de mim está a tua lei. Então veja que Davi ele se alegra, em fazer a vontade de Deus, porque ele guarda no seu coração a lei de Deus. E a vontade de Deus, meus queridos, ela está revelada aqui. O grande problema de muitas pessoas hoje é querer que Deus haja em todos os detalhes. Eu vou sair de casa, que roupa que eu vou pôr? Eu vou pôr camisa azul ou vermelha? Eu vou pegar o ônibus tal, vou pegar o ônibus tal. Surgiu um emprego, vou trocar de emprego ou não vou trocar de emprego? Irmãos, Deus, ele nos deu inteligência e capacidade e nos revelou a sua palavra para que nós soubéssemos como decidir as coisas na vida. Então, se nós queremos conhecer a vontade de Deus, a oração e a palavra, porque a palavra é que vai nos dar a orientação. É a palavra que vai nos apontar a forma, o como, o porquê e o para quê. Veja que no Salmo 119, que é um salmo muito conhecido, que exalta a palavra de Deus e valoriza, o salmista diz assim, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, verso 11. Só que esse esconder não é um esconder em que a gente esconde
e se esquece. Não, esse esconder é um esconder de armazenar dentro do nosso coração, no nosso intelecto, na nossa mente, na nossa vida. Então, só podemos conhecer o que agrada a Deus e o que desagrada a Deus se nós conhecermos e lermos e estudarmos a palavra de Deus. Só podemos conhecer o caminho que nos leva para o céu conhecendo a palavra de Deus. E é tão maravilhoso quando nós pegamos essa receita e começamos a utilizar oração, meditação, estudo da palavra de Deus. Eu quero aqui, neste momento, rapidamente, apresentar para você o que a palavra nos revela sobre a vontade de Deus para a nossa vida. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para você é que Deus quer que todos os homens sejam salvos. Olha aí a vontade de Deus. Acompanha comigo aí 1 Timóteo, capítulo de número 2 e o verso de número 3 e o verso 4. Eu vou ler o versículo, vou começar do 2. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Olha aí a vontade de Deus. Que você ore, que você seja um intercessor pelos governos, pelos que estão em eminência, pelas pessoas, por todos. Pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenham uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Olha aí, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então, a vontade de Deus é que nós oremos pelas pessoas, pelos governos, por aqueles que estão em eminência, porque o desejo de Deus é que todos cheguem ao conhecimento da verdade. E antes de nós sairmos e plantarmos a semente da palavra nos corações, nós precisamos orar. Segundo a vontade de Deus que eu quero apresentar para você, confirmando essa primeira, está em 2 Pedro, capítulo de número 3. 2 Pedro, capítulo de número 3 e o versículo de número 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. A vontade de Deus é que os homens venham a se arrepender. Então, Jesus não veio ainda, não é porque Deus ainda está e está dando oportunidade para muitos se arrependerem. Então, a vontade de Deus é que os homens sejam salvos. Segundo, acompanhe comigo aqui. Deus, ele não quer que nenhum crente caia, né? E saia da graça. João, capítulo de número 6. Veja aí a vontade de Deus para as nossas vidas. Capítulo 6, versículo 39 e 40. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscite no último dia. Oh, glória! A vontade de Deus é que nenhum se perca, que nenhum venha a cair da graça. Terceira vontade de Deus, que Deus quer que conhecemos a sua doutrina,
que está revelada na sua palavra. Capítulo 7 de João, verso 16, diz assim: Jesus respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, olha aí, se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Ou seja, a doutrina de Cristo, aquilo que ele nos ensinou, a revelação que ele nos trouxe do Pai, essa é a vontade de Deus, que nós conheçamos essa doutrina. E essa doutrina está revelada na palavra de Deus. Terceiro, quarto, que amemos uns aos outros. Olha que coisa linda aqui, irmãos. Eu sempre, quando prego nesse texto de João, eu gosto de enfatizar isso. Olha a vontade de Deus. Capítulo 13 do Evangelho de São João. Olha a vontade de Deus. Versículo de número 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então a vontade de Deus é que nós amemos uns aos outros. Só que esse amor aqui, ele tem uma diferença, né? Porque Levítico capítulo de número 19 já dizia que tinha que amar um ao outro. Mas veja que ele diz assim, que vos amei uns aos outros, ponto e vírgula. O que é amar um ao outro normalmente? É eu não desejar o que eu não desejo para mim, eu não desejo para você. Isso é amar o próximo. Agora, amar como Jesus amou, como ele diz assim, ó, como eu vos amei, é um amor diferente. É um amor sacrificial. E amar com sacrifício muitas vezes não é fácil. Mas essa é a vontade de Deus. Quinta, vontade de Deus é que nós venhamos viver em santidade. Veja aqui 1 Pedro, capítulo de número 1. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está, sede santos porque eu sou santo. Ou seja, ser separado das práticas mundanas, separado da corrupção humana, separado da mentira, do engano, da falsidade, da inveja. Viver em santificação é viver sem deixar essas coisas que influenciam o mundo aí fora, né? Na nossa vida não, na nossa vida o que tem que existir é o amor ao próximo, é a compreensão, é a misericórdia, é a comunhão, é amar um ao outro e é viver em santidade. Né? Não é apenas criticar os pecadores, é amar os pecadores, mas abominar as ações que eles praticam, é se separar delas. Olha, ali está tendo, o que diz o salmista? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela está totalmente revelada na sua palavra. Essa é uma pequena reflexão que eu espero em Deus que ela possa desafiar você e mostrar para você o quanto que nós precisamos estar sempre buscando a vontade de Deus, através da oração, através da sua palavra. O que nós vimos aqui é uma síntese da vontade de Deus que está revelada na sua palavra. Quão grandes coisas a palavra de Deus nos revela. Irmãos,
se nós quisermos viver felizes, mesmo em meio às adversidades, se nós quisermos conhecer a vontade de Deus a cada dia e ter uma vida reta na presença do Todo-Poderoso, continue orando, continue lendo a Bíblia, estude a sua Bíblia. Ela vai, quando nós oramos e lemos a Bíblia, o Espírito Santo nos enche de alegria, de paz, de entendimento, e a nossa alma se regozija. A gente pode muitas vezes estar até com uma dor, estar passando por uma enfermidade ou passando por um problema difícil, mas quando nós temos uma vida disciplinada de oração e de leitura, de reflexão na palavra de Deus, a nossa alma é consolada pelo Espírito Santo, a nossa vida ela toma um sentido diferente, e as pessoas começam a perceber e dizer: nossa, mas você é diferente, mas por que você não parece que nada te abala, parece que nada consegue quebrar esse bloqueio que existe na sua vida? Mas não é um bloqueio, é a proteção divina, é a proteção do Espírito Santo, é o conhecimento racional da palavra de Deus, e acima desse conhecimento racional é a fé sobrenatural que a palavra de Deus desperta nos nossos corações, porque o apóstolo São Paulo diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Por isso, se você quer continuar sabendo, conhecendo a vontade de Deus para a tua vida, continue orando, continue examinando as Escrituras, porque ela vai te ajudar a chegar no nosso alvo, que é os céus. Que Deus te abençoe e que esta palavra possa trazer conforto ao teu coração, em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço e peço, se inscreva no canal, dê um like, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua família, em nome de Jesus. Amém.